Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o podcast da Archer Education. Estamos aqui numa parceria com o Jornal da Orla, aqui em Santos, no programa Papo de Commodities. E hoje nós vamos falar sobre o efeito das queimadas na safra de cana 24-25, que vai ser um negócio que já está pegando todo mundo aí de calça curta. Nós vamos falar mais sobre isso. Estou aqui hoje com o Luiz Cláudio e com o Tarsilo Rodrigues, e vamos iniciar aqui a nossa conversa. Lembrando que a Archer Education é uma empresa que tem como principal objetivo capacitar profissionais do agronegócio, e depois vocês dão uma olhadinha no nosso site aqui embaixo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Tarsilo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Arnaldo. E agora, hein? O que será que vai acontecer, hein? Essa queimada aí foi brava, hein? Foi intensa, Arnaldo. Foi uma coisa assim que não acontecia há muito tempo. A intensidade, né? A extensão que foi afetada pelos incêndios é muito grande. Todo mundo está tentando fazer os levantamentos, mas os informes que chegam até nós são áreas muito extensas que podem comprometer a produção num ano que já estava muito complicado. Acho que esse é aquele agravante que chega de forma repentina, como a gente viu na safra 21-22. Né? Impressionante isso, né? As imagens que a gente tem visto aí na internet são assustadoras, né? E o que aconteceu com Ribeirão Preto, não sei se vocês viram aí no último final de semana, eu tenho um amigo que mora num condomínio. O fogo estava a 1 quilômetro da casa dele. 1 quilômetro não é nada, 1 quilômetro não é nada, com aquele vento que estava em Ribeirão. Uhum. Tinha gente que estava ilhada, praticamente ilhada. Impressionante. Quer dizer, o estrago que nós vamos ter vai ser... E outra coisa, né, Tarsilo? Eu acho que não só essa safra que ainda está correndo, mas você não acha que isso pode afetar a safra do ano que vem também? Assim, porque está pegando a cana que está sendo plantada? Arnaldo, é bastante complexo, né? Você avaliar tudo isso. Sempre o incêndio ele é indesejado, né? Quando ele acontece, dependendo do tipo de cana que ele pega, o estrago pode ser maior, pode ser menor. Por exemplo, se você pegou uma área que ela foi colhida, então a cana está pequena, ela está em processo de brotação. O incêndio pode simplesmente devastar tudo e a cana não vai brotar. Ou seja, essa cana vai ter falhas na safra 25-26. Se é uma cana, por exemplo, que você ia cortar, programado para cortar em outubro, você tem que antecipar o corte dela, né, para que você não perca a cana. Passado 2, 3 dias, ela começa a se deteriorar, ela começa a fermentar, começa a inverter os açúcares dentro dela. Então você tem que cortar rapidamente. Então você antecipa esse corte e a cana não está madura, não está pronta para cortar. E se você ainda, esse incêndio, pega numa área de um plantio novo, o prejuízo é absurdo. Né? Porque é aquela cana que era para durar 5 anos, né? Primeiro, aquele segundo, investimento terceiro, que quarto foi e quinto, feito. o investimento que for, aquele incêndio leva tudo. Então, é devastador. Acho que a gente tem que avaliar ainda o tamanho do estrago. É uma coisa que eu nunca vi nessa magnitude. Sempre tem incêndio, mas as usinas conseguem controlar. Mas parece que dessa vez a coisa foi tão intensa que saiu do controle. A gente fez aquela viagem para o interior há uns 45 dias atrás e a gente viu mesmo da estrada alguns canaviais pelos quais nós passamos, naquela região de Ribeirão Preto. Um negócio inacreditável. A cana estava morta, né? Já estava. Já estava ruim, né? Aí você tem... Porque o problema é o seguinte, você vai colhendo, vai ficando aquela palha no chão. Cara, qualquer bituca de cigarro que alguém joga pela janela numa estrada, aquilo já é suficiente para expandir. Além de, evidentemente, a possibilidade de você ter aí, também de eventos criminosos, né? Assim, enfim. Mas eu acho que o grande mesmo é exatamente essa seca. Você já viu palha de cana? É um negócio. A palha de cana, inclusive, é uma boa prática para proteção do solo, né? Sim, do ponto de forração. vista de insolação, etc. Né? Plantio direto tem essa questão. Mas o que acontece é que com muita palha, a possibilidade de haver um incêndio aumenta bastante, né? Isso que você está falando. A cana está seca, né? A palha, além de tudo, a cana está seca.
Semana passada saiu um ranking das cidades que estavam há mais tempo sem chuva. chuva. E uma delas é Pradópolis, que a gente sabe que tem uma grande usina lá em Pradópolis. 150 dias sem chuvas. Lembrando que o ano tem 365. Quer dizer, é um período de uma estiagem muito, muito intensa. Então a cana já vinha sofrendo. Então a gente já vinha sofrendo a falta de água. A gente estava entrando numa safra onde a queda de produtividade era esperada, ela estava até um pouco retardada, né? Os primeiros meses, né? Abril, maio, junho, a produtividade ainda foi elevada, porque você está colhendo cana mais jovem e que havia uma previsão de uma queda brusca da produtividade. O incêndio, com certeza, vai agravar essa situação. Eu acho que o efeito no preço poderá ser explosivo, viu, Tarsilo? Porque, olha só o que acontece. Você tem hoje o Brasil, se você pegar a média dos últimos 10 anos, o Brasil respondeu por 48% de todo o açúcar negociado no mundo livre. O que eu quero dizer com o livre? O que vai para exportação. Né? Porque você tem os países que produzem e consomem açúcar. Né? Não necessariamente importam nem exportam, mas consomem açúcar. Mas o mundo de trading de açúcar deve estar em torno de uns 65 milhões de toneladas por ano, comparativamente a uma safra de, sei lá, 180, 175, 180. Então, pelo menos 1/3 do açúcar vai para o mercado internacional, né? Para suprir aqueles que têm necessidade do açúcar. Tá bom? Claro. Muito bem. Se você pegasse a média dos últimos 10 anos, o Brasil respondia por 48%. Agora, nos últimos 2 anos, o Brasil tem ganho um market share em função da Índia não ter mais suprido o mercado. E o mundo está mais dependente do Brasil do que antes. Então, digamos, 2/3 praticamente da exportação mundial acabam no pico dependendo de Brasil. Quando você tem a dependência de um único país suprindo aquilo, né, ou 2/3 daquilo, ou 60% daquilo, a vulnerabilidade em termos de preço é maior. Porque você tem o quê? Você tem o que aconteceu com o cacau. Você tem praticamente 60% do cacau dependendo de Gana e Costa do Marfim. Teve um problema no cacau esse ano. O cacau foi de $5.000 por tonelada para 12.500. Porque 2 caras estavam com problemas na safra. Então, nós podemos ter isso ano que vem. Se nós tivermos, uma redução da safra esse ano, que a gente começou a falar em 605 milhões. Não vai ser 605 milhões. Para mim, é 580 com viés de baixa, hoje. Tá? Se nós tivermos isso, se nós tivermos uma piora da safra que vem em função do déficit hídrico que nós sofremos nessa safra, e os fundos vendidos a descoberto especulativamente, rapaz, a coisa vai pegar, viu? E estão falando que a chuva vai atrasar, né? Porque a gente está num processo de neutralidade entre a El Niño e a Laninha e a Laninha vai começar um pouco mais tarde e a chuva vai chegar um pouco mais tarde. Então isso já tem que estar nessa conta, né? E uma entre-safra muito comprida, né? Porque se a gente tiver a morte súbita, né, vamos dizer, meados de outubro, você só vai ter açúcar de novo meados de abril. Nós estamos falando de 6 meses de entre-safra, porque a Índia não vai participar do mercado internacional por uma razão simples. O mercado interno dela está negociando a preços maiores que o mercado internacional. Então não faz nenhum sentido que e outra coisa, o Narendra, o primeiro-ministro, está querendo controlar a inflação. O açúcar é um bem de primeira necessidade, né? E então, se ele tirar qualquer açúcar para exportação, ele pressiona o preço do mercado interno. E isso ele não quer. Então eu acho muito difícil que a Índia venha a suprir o mercado internacional. Arnaldo, no mundo, quem são os principais ofertantes fora o Brasil e Índia? Índia e Tailândia. Mas Tailândia consome muito, né? Ela não tem muito excedente? Não, a Tailândia tem excedente. E ela está com uma boa safra, tem de boas chuvas. E outra coisa, quem compete com a cana lá é a mandioca. E a mandioca tem uma relação com os grãos. Como os grãos, eu falei mandioca, você já lembrou da Dilma, né? Mas não tem nada a ver. Como os grãos eles estão em uma baixa, quer dizer, a soja e o milho caíram 25% esse ano no acumulado. Então, o que se prevê é que vai haver
uma maior migração diária para o açúcar. Então, quem vai suprir o mercado internacional? Brasil e Tailândia. Está todo mundo apostando na Tailândia. Se a Tailândia falhar ou não for suficiente, esse que é o ponto. Porque a Índia, como você falou, ele é o segundo maior produtor, mas é um grande consumidor. Que dificilmente participa do mercado internacional. Só quando ele tem um excedente muito grande, é que ele entra no mercado internacional. Mas o interessante é a gente concatenar 3 safras. Porque o que aconteceu? Safra passada foi aquela safra excepcional, positiva, né? Uma produção nunca vista, batemos recorde, produzimos 42 milhões e meio de toneladas aqui na região Centro-Sul, e o clima ruim que prejudicou a lavoura beneficiou muito a exportação, né? Ou seja, os terminais trabalharam a todo vapor e desde janeiro nós estamos colocando uma quantidade recorde de açúcar no mercado internacional. Então, você veio de uma safra grande, o mercado absorveu, e o questionamento que eu fiz aos grandes comerciantes é: ok, está havendo uma reposição de estoque ou é demanda? A resposta é que é demanda. Ou seja, nós estamos colocando um volume grande de açúcar no mercado. Agora a gente vai entrar com uma safra de queda, o ritmo de exportação está acelerado porque o clima está bom, o Porto de Santos aqui está trabalhando a todo vapor, provavelmente em agosto vão bater recorde de exportação. Ou seja, terminou a safra, terminou o açúcar. Nossa. E aí nós vamos ter uma constrição, uma entre-safra longa com pouco produto. E concatenando com a próxima safra, que pode ser ruim, o cenário realmente pode ser explosivo. Então, acho que é esse que é o ponto que a gente está vivendo. Não podemos esquecer que ainda tem o mercado de etanol, que também está bastante aquecido, e a gente tem que produzir os 2 produtos. Vai ser um ano interessante. Vai ser bem interessante. Acho que esse é o ponto. Agora, uma coisa só para ilustrar o que o Tarcísio falou: o Brasil, em 12 meses, botou para fora 37,8 milhões de toneladas de açúcar. Inundamos o mundo de açúcar. Por isso que o mercado estava morno. Certo? O que é um mercado morno, Arnaldo? Não, seria. Não, veja bem. Os preços estão depreciados por 2 razões, né? Pela razão fundamentalista, é isso que eu estou te falando. Nós, em 12 meses, botamos para fora 37,8 milhões, e nesse ano de 2024, acumulado até 31 de julho, nós botamos 20 milhões de toneladas. Cara, é inacreditável. É 45% a mais do mesmo período do ano passado. É recorde. Mas a questão é, esse ritmo vai ser drasticamente interrompido. É esse que é o ponto. Então, talvez o mercado ainda não percebeu, porque estamos na fartura. Ou seja, suprimento, o line-up aqui dos navios totalmente, né, cheio, ou seja, carregando, e ninguém está sentindo os efeitos. Mas poucos estão olhando esse buraco que a gente vai criar na safra. Se o que você falou se materializar efetivamente, que é o que você falou que é demanda. Se for demanda, o efeito é um. Se fosse reposição de estoque, o efeito seria outro. Então, isso vai tornar uma eventual subida do mercado muito mais consistente. E prolongada. Porque quando são efeitos de demanda, a demanda faz com que Porque veja o seguinte, você só vai atrair a Índia para o mercado internacional se o mercado internacional negociar em preços acima do que está negociando em Uttar Pradesh e Maharashtra, que são os principais pontos da Índia, cujo preço hoje, interno, é de 21 centavos. Lá. Equivalente. 21 centavos equivalente. É inacreditável isso. Mas, ao mesmo tempo, Arnaldo, eu sou um produtor grande como a Índia, mas eu tenho uma demanda muito forte e eu tenho uma oscilação climática na usina, na Índia, bastante efetiva. Ou seja, o risco de ter uma safra ruim, então não necessariamente o preço alto vai fazer eu colocar produto no mercado internacional. Eu posso tomar uma posição mais reativa. Peraí, eu ponho o produto no mercado internacional, fico sem estoque, o mercado continua subindo e eu tenho que suprir aqui num preço elevadíssimo. Então, não necessariamente, como ele não tem um excedente estrutural,
né? Pode ser que a Índia não coloque, opte por ficar com o produto. Né? Nós vamos ter que ver a posição, principalmente dos chineses. Diante desse fato, se ele quer se antecipar, e a partir do momento que ele quiser se antecipar para fazer compras aí, vai ser o combustível que vai levar esse preço para cima. Quer dizer, então você não sabe quando que vai acontecer essa ruptura na oferta. A safra indiana começa 1º de outubro, né? Aí você começa a ter mais ou menos uma ideia. Eles estão falando em 33 milhões de toneladas de açúcar de produção. Tá? Já descontado o etanol? Não. Não. Daí desconta-se, porque lá eles não falam, ó, vamos produzir tanto de açúcar e tanto de etanol. Eles falam assim, ó, vamos produzir isso de açúcar e vamos desviar 3,5 milhões de toneladas para a produção de etanol. É o contrário. Eles usam o etanol como açúcar, né? Então eles estão dizendo o seguinte, ó, 33 milhões de toneladas de açúcar vai ser produzido, sendo que 3,5 milhões de toneladas serão desviadas para o etanol. Sobra 29,5, consumo 28,5, sobra 1. Eles têm um estoque de passagem de 9, são 10. Então eles vão ter um estoque de passagem bem grande, 10 milhões de toneladas. É um consumo, né, levando em consideração que a Índia consome praticamente 28 milhões ou 30 milhões, nós estamos falando de 2 milhões e meio. É confortável. São 4 meses de consumo. Mas, no passado, quando eles tiveram um estoque grande, na pandemia, você vê que eles despejaram 11 milhões de toneladas. Vai acontecer isso? Não vai. Por quê? Primeiro, porque o mercado interno está muito aquecido. E segundo, porque existe essa preocupação de aumentar a produção de etanol, até por uma questão de saúde pública, mas o verdadeiro motivo é o petróleo, né? A Índia é um grande consumidor de petróleo, ela depende 82% do petróleo da importação, então ela quer diminuir o custo dela de coisa. Eu trouxe uns dados aqui só para a gente relembrar, e definitivamente nós estamos diante de uma mudança climática inquestionável. Eu trago sempre esses dados, eu estou já há um bom tempo no setor. Você tinha uma anomalia climática a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, você tinha uma anomalia climática, uma pequena seca aqui na região centro-sul. Era uma coisa, mas você tinha esse efeito. Né? E se nós formos retroagir, você vê uma seca severa em 2011, 14, 21 e 24. Olha que interessante. Ou seja, dá para entender que as coisas estão definitivamente mudando. A última, nós produzimos na safra 2021 605 milhões de toneladas de cana. Na 21-22, por efeito de seca, aquele ano foi seca, geada e incêndio. Numa magnitude menor os incêndios. Nós perdemos 80 milhões de toneladas. A geada foi forte. A geada foi forte, mas perdemos 80 milhões de toneladas. Esse ano a gente não tivemos uma geada, nenhuma entrada significativa, mas a seca é tão intensa quanto a de 21 e os incêndios são maiores. Então, o efeito nesta safra e na próxima pode ser devastador. Se a gente pensar em 80 milhões de toneladas, que nós perdemos, esse ano, que talvez a gente atinja 600, a gente pode perder 50, 60 milhões de toneladas na próxima safra, que seria caótico. Drástico. Caótico. Agora, como que fica essa conta em relação ao etanol? Porque se você está falando que vai ter menos oferta de açúcar, não menos oferta, mas menos cana para se produzir açúcar e o preço do açúcar vai estar mais alto, qual que é o impacto no etanol? É dramático. Então, só para pontuar, o ano passado, o preço do açúcar chegou a 28 centos por libra-peso. Né? O Arnaldo sabe, isso é um número, poucas vezes, com uma frequência baixíssima desse patamar de preço, talvez 5%, né? Do tempo, nos últimos 25 anos, chegou nesse patamar de preço. Houve um investimento muito grande nas usinas em aumento da capacidade de produzir açúcar. Perfeito, fazia todo sentido. Acontece que a seca, ela agravou porque ela prejudicou a qualidade da matéria-prima. Então, a cana que eu estou colhendo agora, ela está com um processo de formação dos chamados açúcares
redutores, que açúcar que não cristaliza. Uhum. Então, esse ano tem mais esse agravante. Eu não vou conseguir atingir o mix ideal que as usinas projetaram para fazer açúcar. Então, esse ano eu produzo mais etanol. Então, de uma forma não deliberada, mas há uma oferta um pouco maior de etanol. Então, esse ano, safra, ele está equilibrado, porque, além de tudo, a gente tem um incremento do etanol de milho, que está muito bem, obrigado. Depois eu vou até questionar vocês sobre até onde que vai essa benesse do etanol de milho. Acontece que para o ano que vem, dado que a cana provavelmente vai ter uma outra qualidade, eu vou ter condições de fabricar mais açúcar. Só que eu posso ter menos cana. Aí eu vou realmente trazer um problema para o mercado de etanol. Então, o mercado de etanol ele vai continuar, o mercado de combustíveis continua crescendo e provavelmente não vamos conseguir manter o share que o etanol tem hoje em função de falta de produto, e vamos ter que ceder um pouco de espaço para a gasolina. Essa é a mecânica, né? É o lado bom da frota flex, né? Então a gente tem essa flexibilidade, esses problemas acontecem, né? São imponderáveis, então naturalmente você vai aumentar o preço do etanol, perder um pouco de competitividade, o consumidor migra para a gasolina. Isso, preço de petróleo sim, flat. Agora, se tiver algum problema no preço do petróleo, aí a coisa vai complicar um pouquinho mais. É que, na verdade, o mercado de petróleo está tão ofertado que a gente não consegue, o petróleo não consegue subir além dos $80 por barril. É impressionante. Está preso nesse intervalo, né? Eu vi um analista essa semana fazendo uma comparação, não tinha feito essa comparação. Ele comparou o preço do barril de petróleo com o ouro. Nunca o barril do petróleo em ouro teve tão barato. Mas assim, na bacia das almas, lá embaixo do... Sabe como é que é? Uhum. Porque o ouro está 2.500, né? O dólar estável, né? Luiz, e aproveitando o gancho, as usinas de etanol de milho, que é uma novidade para nós, né? Quer dizer, muito recente, começaram em 2014, mas estão assim um crescimento exponencial, né? Motivados pelo preço baixo do milho, né? A facilidade de você implantar uma usina de etanol de milho, né, é muito mais prático, né? Você vai montar um greenfield de cana, você tem que fundear a lavoura, são 5 anos até você estabilizar o seu canavial, e você tem que todo ano cuidar daquela lavoura, renovar sem receita, de 15% a 20% e ter toda uma equipe agronômica, colheita, ou seja, e o milho, simplesmente você vai lá e compra o produto. Quer dizer, você instala a tua indústria numa região favorável ao milho e o milho passa em frente à tua... E você simplesmente compra o milho. Não há restrição na oferta de milho. Eu preciso de 5, 10, 20, 30 mil toneladas. Compra, abastece a sua fábrica durante um ano. E a pergunta que eu faço é, esses preços de milho no Brasil vão continuar assim, dando essa possibilidade enorme de margens para o mercado de etanol de milho? Bom, boa pergunta, né? Primeiro que eu não sei se vai continuar ou não. Mas vamos lá. Hoje, etanol de milho são 17 milhões de toneladas que é a previsão de consumo das usinas, né? Então, quer dizer, eu trouxe uns dados também aqui. A gente vai produzir esse ano 115 milhões de toneladas e a previsão para esse ano é que o consumo de usina seja 17 milhões de toneladas. Então é bem representativo. 15% mais ou menos. É bem representativo. Tem gente que fala em 20%, mas está subindo bastante. As usinas estão localizadas no Centro-Oeste. Por quê? Porque o milho é mais barato lá e... abundante, né? E abundante, né? Que mudou, né, essa matriz de milho, né? Antes o milho se produzia bastante no Centro-Sul e agora a safrinha do Mato Grosso, né? Você até a Conab já não é mais safrinha, né? Chamar de safrinha é a safra, né? É a safra. E aí a Conab dá número de 90 milhões de toneladas, aí tem consultoria importante
Fala, não, mas tem mais 10 milhões de toneladas. Ninguém sabe direito, né? O Brasil tem um problema de geralmente dados. a Conab bota sempre o número lá em cima, né? Pois é. Então, enfim, eu acho que é uma oportunidade. Eu li um dado, né, que para você produzir, você precisa de 1 tonelada de milho para produzir 400 litros de etanol. 420 a 430. E quanto que você precisa de cana para produzir? 1 tonelada de cana produz quanto? 80 a 85 Você precisa de litros. 5 mil toneladas de cana para produzir a mesma coisa de etanol. Então é 5 para 1. 5 para 1. Quer dizer, essa produtividade, né, da cana, do etanol, acho que deixa as usinas mais competitivas de etanol de milho do que de cana. É que tem uma questão da produtividade da cana, né? Como ela produz muito mais por hectare do que o milho, né? Então isso, na verdade, não é 5 para 1, mas é um pouco menos. É um ponto de equilíbrio interessante. A questão toda, ela vale muito mais do capex, né? Você fazer uma usina de cana vis-à-vis uma usina de etanol de milho. E o custo do dinheiro é alto, então... É o que você falou, não tem área, né? Não tem produção própria, né, de milho. A questão as usinas. O milho não faz açúcar, né? O milho só faz etanol. Então você tem que focar no mercado de etanol. Qual é a perspectiva e hoje a relação? A gente viu há um ano o etanol, o açúcar com 1.000 pontos sobre o etanol. Ou seja, mais que o dobro do preço o açúcar pagava em relação ao etanol. Essa relação se encurtou, chegamos a 300 pontos, mais ou menos, e uma perspectiva de aumentar, voltar a expandir, porque o etanol tem limite. É o preço do petróleo que manda o meu preço de etanol. A não ser que eu tenha uma oferta muito baixa, mas mesmo assim eu vou ter que superar esse limite. Então, esse é o ponto. Eu sou um investidor. Eu estou olhando os dois mercados, açúcar e etanol, porque eles são intimamente ligados. Não, eu vou montar uma indústria só para fazer etanol. Você vai abrir mão do mercado de açúcar. Agora, os tradicionais produtores de açúcar, a cabeça deles é um pouco diferente, né? Ele pensa no açúcar e o etanol. Você falou uma coisa, desculpe só pegando só esse gancho. Você falou uma coisa o milho não faz o açúcar. Como é que é o processo do xarope de milho? Como se diz? Que compete com açúcar em alguns países, né? Por exemplo, a China é um grande consumidor de xarope de milho, né? Veneno que causa obesidade, já está provado isso. É melhor você consumir açúcar do que consumir o xarope de milho, né? Nós não temos esse processo aqui, como você né? diz, você não produz açúcar. O milho produz outra coisa que não é açúcar. Que é um high frutose. É um high frutose. High frutose. Então é outro, não é sacarose. Que na verdade é HFCS, né? É High Fructose Corn Syrup. É xarope de milho de alta... Exatamente. Então um é sacarose e o outro é outro produto. Então são dois produtos. São dois edulcorantes. Que tem o mesmo poder adoçante, mas são coisas diferentes. Agora, Tarsilo, esse fenômeno das usinas de etanol, que você falou começou em 2014... De milho, né? Etanol de milho, é isso. Etanol de milho. Ele sobreviveu durante os anos em que o milho estava R$100, R$110 e sobreviveu, né? Quer dizer, e concorrendo e crescendo, né? Então, voltando à sua pergunta, hoje com o milho... acho que no Mato Grosso são uns R$35. Quer dizer, eu acho que para ele está bem, mas olhando com o milho alto e eles conseguindo crescer, então eu imagino que a conta deva ser positiva em cenário de escassez, de preço alto de milho. Perfeito. Aí tem um problema que eu aprendi com o professor Arnaldo, que é risco de base. Né? O que acontece? Você produz etanol a partir do milho, usando o milho, e vende ele baseado nos preços de etanol de cana, que é quem manda. Né? Então, se há um descompasso, como houve esse que você falou, em que o preço do milho subiu e do etanol de cana ficou estagnado, você trouxe esse problema. Porém, a gente não pode esquecer que quando eu processo o milho, eu tenho também os subprodutos.
A conta é mais ou menos 60% da receita vem do etanol e 40% dos subprodutos. E os subprodutos, esse sim, não tem risco de base. Subiu o milho, sobe o preço do DDG, do óleo, do farelo. Então você mantém a margem. No caso do o que é o DDG, só para quem está ouvindo a gente que não sabe? O DDG, trazendo uma analogia com a usina, é a levedura, né? Ou seja, é uma proteína extraída do processo do milho, né? Que você serve para ração animal, principalmente para ração animal. Então ele vai para o mercado de ração animal. Ele vai para o mercado de ração animal. E geralmente, o que é interessante, que próximo de uma usina de etanol de milho, você tem o gado confinado. Então isso funciona muito bem, porque aí o custo de transporte dessa proteína é mínimo, né? Você consegue, porque para confinar eu só preciso ter a ração. Tendo a ração perto, eu não preciso do pasto. Né? É verdade. Então é esse que é o conceito. Então a usina de milho, ela atrai esse gado confinado por ter o DDG, que é uma proteína tão boa quanto a proteína de soja. É bastante interessante, além do farelo e do óleo. O óleo chegou a preços absurdos há uns 2 anos, durante a pandemia, preços assim absurdos. Então, manteve o equilíbrio da usina de milho. Então, são coisas novas que a gente está aprendendo. Então, mas é interessante, mesmo com o preço do milho alto no Mato Grosso, elas sobreviveram e provavelmente devem ter queimado pouco de margem. Porque o DDG, sim. Queimou porque o DDG tinha uma margem, segurou. Vamos dizer que o etanol ficou no 0 a 0, sem margem, e os subprodutos... Eu acho que o grande desafio do etanol de milho, ele é a biomassa. Né? Porque diferente da usina, em que a própria biomassa gera energia que eu preciso no processo e sou até um exportador de energia, o etanol de milho não. Ele precisa da biomassa. Então, se você vai instalar uma usina, você tem que ter a biomassa próxima. Então, você vai ter que ter uma floresta de eucalipto, alguma coisa nesse sentido para tocar a energia. Esse é o grande desafio. E é a grande diferença do etanol de milho americano. Porque o etanol de milho americano usa o quê como energia? Gás natural. Abundante, conectado, né? É só abrir uma válvula, tá lá o gás, tem seu custo, tem suas variações de custo. É que nesse momento é um dos fatores que nós estamos perdendo competitividade para o etanol americano, porque o gás natural está muito baixo. Em função do petróleo baixo. Então, isso barateia muito o custo de produção do etanol americano, e hoje nós, como brasileiros, que éramos os reis absolutos desse mercado, estamos perdendo o mercado exatamente para os americanos, que conseguem produzir o etanol hoje mais competitivo do que o nosso. Lembrando que em 2005 nós éramos o maior produtor de etanol do planeta. E hoje é os Estados Unidos. Hoje, Estados Unidos dobrou em cima da gente. Hoje já não é o dobro, mas é 60 bi para 35, né? Vamos pensar impressionante, assim. Né? Então é impressionante. Mas é a questão da energia. Agora, a energia é energia. Isso pode ser um drive bastante acentuado no futuro em termos de preço. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é um cara que é especialista em seguro, é conselheiro de uma empresa de seguro também. Isso que aconteceu nas queimadas nas usinas, tem seguro para isso? Então, geralmente não. Né? Geralmente o seguro, quando é um seguro de produção desse jeito, de diminuição de produtividade, é um pouco mais escasso. Né? Existem alguns modelos de seguro, que são seguros paramétricos, que estão vindo e estão aumentando a sua participação no mercado ainda muito timidamente. O seguro paramétrico ele não segura o que está no chão, ele segura a chuva. Explica o que seria, o que é um seguro paramétrico. Seguro paramétrico é um seguro onde você tem um indicador, que você mede de acordo com aquele indicador. Então, se choveu menos, de acordo com os indicadores, a seguradora paga. Não precisa olhar se quebrou, se pegou fogo. Ela vai olhar aquela região e vai dizer assim, ó, choveu menos
do que a média... o que a gente tinha contratado. Quantos milímetros a menos chover, eu vou te pagar uma indenização. É mais ou menos assim que funciona. É, desse jeito. Quer dizer, mas... E aí, o que a gente está vendo? A evolução desse produto, né? Precisa de fazer um teste com as usinas. No caso de usina, precisaria... Porque cada região, cada usina tem os seus dados, então teria que fazer um teste e falar assim, ó, o quanto que a usina quer segurar. Porque se ela quiser segurar uma chuva a cada, sei lá, 15 anos, é um determinado valor de prêmio. Se for a cada 10 anos, é um outro determinado valor de prêmio. Então, quer dizer, isso que é uma coisa que tem que evoluir. A empresa que eu sou conselheiro tem um produto desse, que estamos testando, né? Um produto com essas características. Se uma usina quiser comprar um seguro contra esse tipo de incêndio, não tem. Olha, especificamente, eu acredito que não, né, Luiz? Acho que não, não tenho certeza, acho que não. Qual que é o ponto aqui? A seguradora, para pagar esse incêndio, ela vai querer saber se foi criminoso ou não. Porque se for criminoso, não tem indenização. A não ser que tenha sido contratado na apólice. Mas a questão de seguro, a gente até fez um programa aqui sobre seguro, né? Fizemos. E assim, é uma coisa que o Brasil precisa evoluir, né? O país como um todo precisa evoluir. E Luiz, só pegando um gancho, como aquilo que eu falei, o centro-sul do Brasil, principalmente, era um reloginho em termos de chuva. Né? Você tinha um regime de chuvas muito claro, muito constante. Dificilmente você tinha esse tipo de... era afetado. Como eu falei, é só lembrar o que aconteceu nos últimos 15 anos. Então, se torna necessário essa proteção porque mudou. Da mesma forma que não se falava em irrigação aqui no Centro-Sul. Porque o regime de irrigação é caro. Todo mundo sabe que é um sistema caro, mas hoje já mudou. Então, as usinas já estão fazendo irrigação de salvamento. Por quê? Porque o regime mudou. E quando você tem esse regime, você consegue neutralizar boa parte do efeito de uma seca. Tá? Com essas técnicas modernas de irrigação, que continuam sendo caras, mas já mudou a cabeça das usinas. Elas pensam hoje na irrigação aqui no Centro-Sul como não pensavam há 20 anos. E tem que mudar a cabeça da mesma forma para o seguro. Não tem dúvida. Principalmente um seguro paramétrico como esse, que faz todo sentido e ele é descomplicado. É extremamente descomplicado, é índices, né? Você contrata o índice, eu quero 10, 15 anos, tá lá o índice, foi menos. Paga, né? Paga, não precisa nem ver, né? Então, na verdade, o conceito é um seguro para chuva, é um derivativo, na verdade, Arnaldo. Porque você está fazendo um seguro para a quantidade de chuva que cai. Né? Caiu menos, você paga. Caiu mais, você não paga. Então, e aqui no Brasil, nos Estados Unidos, esse produto tem, inclusive, cotação na Bolsa de Nova York, de Chicago. Quer dizer, que é um seguro, na verdade, um índice pluviométrico, né? Então você pode até tomar posição, né? Interessante. Quer dizer, uma empresa uma transportadora que faz rotas e é impactada pela chuva, ela pode fazer uma posição nisso, nesse derivativo. É um outro produto, né? Mas agora, do ponto de vista de seguro climático, né, existe uma complexidade, e aí não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? O seguro climático, ele tem um componente catastrófico. Qual que é o ponto aqui? Por exemplo, eu vou dar o exemplo de carro. Carro, para seguradoras, elas fazem a conta e elas sabem, esse é o percentual do prêmio que eu cobro, que eu vou ter que pagar de indenização, é muito estável. Só assim, tem alguns pontos fora da curva, como foi no Rio Grande do Sul, né? Então, mas são pontos fora da curva, mas mesmo assim, na história já tem as provisões para esse tipo de coisa, então o seguro de carro... E dependendo do seguro que você tem lá no Rio Grande do Sul também, né? Ou todo seguro você... Quem perdeu o carro nessa... Será que o seguro... Foi indenizado. Foi indenizado? Claro, até a Porto tem outra, tem as seguradoras grandes, tem um seguro prejuízo... contra atos de Deus, que eles chamam, né? Então, esse é o ponto, né? Assim, não vai pagar?
como que não vai pagar? Né? Mesmo que esteja escrito no contrato, você fala assim, não vou pagar. A população está toda lá miserável. Né? Não tem como não pagar. Mas aí, quer dizer, o ponto é, como é catastrófico, o que acontece? Um seguro, e aí a gente fala, o seguro é caro, mas é caro porque tem esse componente. Né? Imagina que dê uma seca e pegue todo o Centro-Sul aqui, na cana. A seguradora ela não tem, ela teria que fazer o seguro aqui, teria que fazer o seguro em Goiás, onde tem cana, teria que fazer o seguro no Nordeste para essa, né, espacialidade minimizar o risco dela de indenização, né? Então tem esse componente no agro, por isso que no agro, e aí eu estou falando de qualquer agro, no mundo inteiro tem ajuda governamental, porque é onde a seguradora ela vai até um determinado patamar, que ela consegue, por causa do capital, etc., né? A partir desse patamar... Você tem que ter um subsídio. Tem que ter um fundo, ou um colchão, que é um colchão que toda a sociedade banca, né? Então, é mais ou menos isso. Mas eu queria voltar um pouquinho do efeito A queimada é um ponto a mais de uma safra complexa, né? A gente está vindo de uma safra que os níveis de chuva... A chuva parou em novembro e não voltou mais. Esse é o fato. Quem analisa clima, nós tivemos um verão muito abaixo, né, da média histórica. Tivemos um inverno que não choveu. Então isso muda a cara da safra, porque no inverno normalmente é seco. Mas quase todo ano tem uma chuvinha. Em junho, em julho, que segura a produtividade. Então esse ano a gente veio de um verão ruim. O ano passado foi o contrário. A gente veio de um verão excelente e durante o inverno tivemos chuvas que simplesmente bombou a produtividade. E ainda tivemos uma chuva muito intensa em outubro, no finalzinho da safra, que deu mais ainda aquele... Tanto é que nós chegamos a safra do ano passado foi maravilhosa. E assim, que para nossa felicidade, nenhum analista acertou a projeção. A gente errou feio. Nós, inclusive. Como estudiosos desse negócio. Porque foi uma questão do clima totalmente atípico. Na hora certa, foi o clima perfeito. E agora a gente está vivendo exatamente o contrário. Ou seja, nós viemos de um verão ruim. Você está falando do estado de São Paulo, né? É a região centro-sul Centro-sul. Não, porque se você for falar do Mato Grosso, é totalmente inverso. Né? Nós estamos falando do centro-sul concentrado em São Paulo, 65%. Então, você veio de um verão ruim. Aí, todo mundo... Quando teve uma chuvinha no final de abril, eu lembro dos números. É a redenção, voltou tudo. Os autistas entraram em cena. Autistas de cana, não de preço. Mas choveu, gente. Abril chove pouco. A gente perdeu 100 milímetros, janeiro, dezembro. Já vinha, né? E aí a gente recuperou 30 milímetros em abril. Não, foi acima da média, mas foi 30 milímetros. Ou seja, não foi o suficiente. E de lá para cá não teve mais chuva. Então a gente passou, vamos terminar o inverno basicamente sem chuva. Falou, mas aí vem a primavera. Né? Só que a primavera também está atrasando as chuvas. Quando a chuva chegar, dado que quando está seco eu acelero a moagem, né? Eu consigo acelerar a moagem, porque eu não tenho parada por chuva, eu só tenho parada por manutenção preventiva, eu vou terminar a safra. Então a morte súbita é concreta. Né? E o efeito disso, ainda mais aí quando você potencializa o incêndio, por exemplo, o mercado de etanol. Vamos trazer o mercado de etanol. O mercado de etanol até então estava em equilíbrio, com a perspectiva de uma moagem de 605, fazendo um pouquinho mais de etanol do que açúcar. Se houver uma catástrofe como essa que a gente está tentando analisar e juntar as pontas, o mercado de etanol muda de figura. E o mercado vai começar a buscar mais preço para equilibrar a oferta e demanda. Então, nós da Archer Education temos o nosso curso de etanol, né? Ou seja, a inteligência da comercialização de etanol no mercado de combustíveis, onde a gente traz todos esses elementos que compõem uma safra. E as mudanças são muito drásticas. Assim como no ano passado a gente teve um aumento de oferta no meio da safra, que mudou totalmente o perfil comercial
do etanol até o final da safra. A gente não conseguiu alavancar preço. Tarsilo, quando é que vai ser o curso? O curso é dia 6 e 7 de novembro, presencial. Aonde vai em ser? São Paulo. São Vai Paulo. ser em São Paulo, capital. E é isso que a gente traz, todas essas nuances de uma safra para outra. Então, São quantos dias? São 2 dias são de 2 curso. dias, são 8 horas cada dia, né? São presencial. É uma oportunidade excelente para você entender todos esses efeitos. E né? debater, Então, né? E debater. Eu acho que esse é o ponto. E o que é né? mais Eu fiz. importante, Luiz, Uhum. ele vou é fazer, totalmente atualizado. Não é aquele curso pronto que está lá, não é simplesmente acadêmico, dizendo, olha, o etanol é assim. Não. Nós vamos trabalhar com informação atualizadíssima. Então, no dia 6 e 7 de novembro, provavelmente já vão ter a safra encerrada ou boa parte dela. Certo, Então, a gente sem- já vai ter. Agora, nós sem vamos dúvida avaliar o efeito Desse- na de tudo entre isso que tá safra acontecendo. e na safra 25 e 26. Ô, Dieguinho, coloca o link desse negócio aqui para eles, o pessoal pode se interessar, porque esse curso é bom, viu, Luiz? Eu vou fazer. Estamos fazendo Mas vai jabá ser- aqui, não, vai- mas é. Não, Eu já fiz. absolutamente. Eu já fiz o curso dele, é muito. É lá, é perto da Itapeva, ali perto da Isso, Paulista, Avenida muito, Paulista. muito né? bem É localizado, bom, né? próximo do Metrô. metrô, fácil acesso. Muito legal, que bom. E a gente vai ter uma visão melhor do que está acontecendo, porque aqui a gente foi esse evento foi anteontem, né? Quer dizer, Exato. então assim a gente vai ter muito mais elementos para poder analisar, né? E aproveitando, como foi ontem esse evento, quer dizer, na verdade, os focos de incêndio eles já estavam bastante intensos. A gente não podia imaginar que fosse chegar nesse ponto. Só que nesse final de semana, a coisa realmente saiu do controle. E o questionamento para você, Arnaldo, os fundos, né, os fundos especulativos, eles não olham fundamentos. Não. Eles olham fatos e movem a sua posição. E eles vinham para o nosso telespectador entender como que estava a posição deles e diante desse fato, o que pode acontecer. Você tem 2 tipos de fundos que operam em commodities, mais ou menos, né? Um que eles chamam de fundos indexados. O que é o fundo indexado? O fundo indexado é aquele fundo que ele é comprador de commodities, né? Porque às vezes o investidor ele prefere estar posicionado em commodities, porque na cabeça dele commodities segue a inflação e ele tem protegido o valor de compra da moeda dele. Então, esses fundos indexados, é como se fosse um fundo Bovespa. Quando você vai no banco XPTO e compra, eu quero comprar um fundo do Bovespa. ETF, né? O que o banco faz? O banco vê como é composta a carteira do Bovespa, X% de Vale, X% de Petrobras, X%, e assim vai. E ele replica, dentro de casa, uma carteira que é exatamente o espelho do índice Bovespa. Uhum. Tá? O fundo indexado, ele faz a mesma coisa. Ele pega um desses índices, pode ser o índice do JP Morgan, sei lá de quem que ele pega, e ele faz o CRB, e ele pega aquele percentual e ele faz a mesma coisa. Vai comprar X% de café, X% de açúcar, beleza. Então esse é o fundo indexado. O fundo não indexado, que é o fundo especulativo, esse ele pode estar comprado ou vendido. Ele vai escolher o que ele vai fazer. Às vezes ele vê correlações entre 2 produtos diferentes e ele compra um e vende outro porque ele acha que esse que ele está comprando vai subir e o outro que ele está vendendo vai cair. É assim, simples assim. Então, os fundos não indexados, que a gente chama de fundos especuladores, esses caras estão vendendo açúcar pesadamente. Você vai dizer, mas por que eles estão vendendo açúcar pesadamente? Porque dentro de commodities, você tem uma caixinha que se chama-se soft commodities, que é composta por quem? Café, açúcar, suco de laranja, algodão e cacau. Essas são as chamadas soft commodities. E esses caras, os fundos, ganharam muito dinheiro com o cacau, pelas razões que eu falei logo no começo do programa, que o cacau explodiu, estavam comprados, fizeram uma coisa com o açúcar explodiu, com o café explodiu, eles ganharam dinheiro, fizeram com o suco de laranja, o suco de laranja subiu, eles ganharam dinheiro, então eles ganharam dinheiro muito com soft commodities. E ganharam dinheiro,
Vamos apostar em que agora? Vamos apostar no açúcar. Que o açúcar vai cair. Um exemplo. E foi isso que aconteceu. Entraram vendendo açúcar. Só que, na minha visão, e eu tenho falado muito sobre isso, eles estão na contramão do mercado. Eles estão vendendo açúcar num preço que é quase que a bacia das almas. Se você pegar a média dos últimos 5 anos do açúcar em Nova York, a média foi 18 centavos, e esses 18 centavos está comprometido com a época da Covid, que o açúcar bateu 10 por pânico. Então, se não fosse a Covid, essa média seria maior. Então, na minha visão, eles estão mais vendidos num preço que é vulnerável. Com essas queimadas e com a evolução, porque não vai ser agora. Não. É como você falou, vamos esperar chegar até final de setembro, começo de outubro. Quando você perceber que a nossa safra vai ser menor do que a gente imaginou, né? A gente começou o ano com 605, o número da Bioagência e da Arte eram muito parecidos, 605. Hoje, na minha visão, deve ser uns 590. Nessa condição. Então, se você tiver, por exemplo, um número de 590 se concretizando e a percepção de que o efeito da queimada nos canaviais para a próxima safra também foi comprometido, rapaz, nós vamos ter uma explosão de preço. Quer dizer, quando que eles vão inverter essa perna? Não, é quando eles começarem a perceber... Eles não antecipam essa... Eles antecipam. O vencimento do contrato outubro é final de setembro. Então eu diria que mais umas 2 semanas eles vão começar a ter que rolar a posição deles. E eles estão fortes na tela de setembro. Sim. Sempre na mais líquida. Sempre nas primeiras. Aí o que é? Setembro, novembro? Não, setembro, março. Só tem março. Na verdade é outubro e março. Outubro e março. Mas o outubro vence 30 de setembro. Tá. E o março vence 28 de fevereiro. Então, e aí o março é o mês... Quer dizer, eles vão rolar pro ano que vem. E aí já pega o efeito da próxima safra. E aí você pega o efeito da próxima safra, você pode ter uma surpresa na Índia e uma surpresa na Tailândia. A safra indiana começa 1º de outubro. A safra tailandesa começa 1º de dezembro. E tem um detalhe, Luiz. Ele tá vendido, certo? Ele precisa comprar. Quem vai vender para ele? Quem vai vender? Porque nós, brasileiros que somos fortes nessa tela, já estamos vendidos. Ele vai ter que achar preço, né? Ele vai ter que puxar o preço. Vai ser engraçado. Vai ser interessante. Acho que essa é uma aposta boa aí do mercado. Porque o fundamento está nos dizendo que os preços são para cima. Sim. E aí o fundo está na posição contrária. Então, na hora que se somar esses dois vetores, ele pode realmente trazer algo bastante pesado para a gente. E a safra está dada. Né? Olha, para você que quer saber mais sobre commodities, nós vamos ter um curso, o essencial, né? Que agora em outubro, se eu não me engano. Curso essencial, tem um curso de crédito. Curso essencial, curso de crédito. O essencial é final de outubro. Não, o essencial é começo de outubro e ele é online. Depois o Dieguinho vai colocar aí embaixo na semana do 7, né? Que 7 é sexta-feira. E o essencial é um curso online e é um curso que dá uma visão ampla do funcionamento do mercado de commodities. Né? Principalmente para você que quer saber um pouco mais. E é um curso que não tem igual no Brasil. Pode ter certeza disso. E você vai fazer o de crédito também? Fazer o de crédito, eu e o Alexandre, né? São 2 professores. Bom, o de essencial eu também dou uma aula, né? A gente fica... Sim. Quer dizer, isso é uma característica da Archer, né? A gente sempre tem mais do que um professor dentro da sala para ajudar no debate. Mas o curso de crédito vai ser do dia 30 de setembro ao dia 3 de outubro. É curso de segunda a quinta à noite, das 19 às 22 horas. O curso chama o Mercado de Capitais e o Financiamento do Agronegócio. E lá a gente vai abordar assim, vários aspectos do crédito. E a gente tem pelo menos 4 vertentes, vamos dizer assim. Primeiro a gente vai analisar aspectos reputacionais, falar de risco de crédito, vamos falar de valuation, vamos falar de business plan e endividamento. Depois a gente vai falar da parte de infraestrutura, né, de mercado financeiro, vamos falar de regulação, etc. Depois o terceiro aspecto vai ser a parte operacional, a gente vai falar de securitização, vamos falar de garantias,
Então, os aspectos mais operacionais, títulos de crédito. Depois, nós falamos da securitização agro, né? Então, vamos falar dos CRA, CDCA, agora que deu todo um rebuliço aí no CDCA, por conta de uma emissão do BTG. E depois a gente vai falar de FIAGRO, vamos falar de FIDIC, então são securitização e veículos de crédito. Isso está crescendo bastante no Brasil, né? Pra caramba, né? E no final, a última parte, a gente vai olhar para o futuro. A gente está olhando, vamos falar sobre blockchain, vamos falar de tokens digitais e títulos verdes, né? Inclusive tem até no âmbito do DREX, da moeda digital do Banco Central, o Banco do Brasil está criando uma CPR tokenizada, né? Então explica. Que bacana, hein? Título... Se eu soubesse que é isso, faz o curso que você vai entender. Faz o curso que você vai entender. O que é isso daí? É um ativo digital. A gente não sabe, a rigor, hoje a gente não sabe a total utilidade disso. A gente sabe que vai ser útil para o futuro. Mas a gente não sabe a amplitude, né, a envergadura de um negócio como esse. Como a gente não sabia na CPR há 30 anos atrás, a CPR fez 30 anos semana passada. Como a gente não sabia da envergadura da CPR, que hoje a CPR é o título de crédito do produtor, né? Ele é o lastro da produção para todo o crédito privado, né, a CPR. E agora o Banco do Brasil está, dentro do âmbito do DREX, que é a moeda digital do Banco Central, está criando a CPR tokenizada. Eu gosto muito desses. Eu já tive CRA e eu gosto muito desse papel, sabe? Mas, Arnaldo, veja a amplitude desse curso. Não, você vai lá do fundamento. Quantos dias são? O futuro. Né? São 4 noites. São 4 noites. É online, né? É imperdível para quem quer entender e precisa. As ferramentas estão aí, né, Luiz? E se quiser mais informações, entra no e-mail que você... No link que você está vendo aí embaixo. E-mail de velho. Mas vem cá, eu gosto muito desses papéis aí, CRA, esse negócio todo. É que eles têm, assim, embora você corra risco de crédito do emissor, você tem um rendimento alto porque não tem... E você tem mercado secundário também, né? Tem mercado secundário. Você não tem pagamento de imposto de renda para pessoa física, né? Sobre rendimento. Pessoal, o papo está muito bom, mas Luiz, 30 segundos para você finalizar aí a sua participação do nosso podcast aqui. Bom, falar que eu gostei muito desse podcast. Uma coisa interessante é a gente ficar atento para o milho, né? Quer dizer, isso vai entrar na matriz de demanda de milho, né? As usinas que fazem etanol a partir de milho já faz, mas vai entrar, tipo assim, a gente tem uma participação grande da proteína animal, dos animais, etc. É um outro player interno que é importante, demandando milho, né? E temos todo o mercado internacional que a gente já exporta bastante, então tem que ficar atento nesse ponto. Arnaldo. Olha, como sempre, esse programa termina muito, muito cedo. Né? É muito gratificante poder aprender aí com vocês, são experts nas respectivas áreas. E eu só queria agradecer, né, a atenção que todos tiveram aqui até esse momento. Tarsilo? Muito bom. Pessoal, acho que sensacional. A coisa é muito ampla, né? Os efeitos aí do que a gente está vendo, a gente está vivenciando mudanças climáticas que nos impactam, e nós que estamos na agricultura, mais ainda. Mais do que nunca. Acho que esse é o nosso desafio e vamos seguir em frente. Esse barulho foi que vai explodir daqui a pouco. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima vez. Um grande abraço. Abraço a todos. Abraço.